Lucas, capítulo 9, versículo 57. Amém? Não, está muito fraquinho. Escola dominical, hein, gente? Lucas, capítulo 9, versículo 57. Amém? Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nessa noite nós abrimos o nosso coração para aprender mais dela. Senhor, nós estamos como a corça, ansiando pela água. Senhor, ministra aos nossos corações, porque nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se você esteve aqui na semana passada, você já ouviu essa palavra. No domingo de manhã, na semana passada, o irmão Jorge ministrou a respeito disso, certo, seu Jorge? E o Senhor falou muito comigo a respeito disso, e Ele continuou ministrando ao meu coração ao longo dessa semana. E então, nós vamos continuar falando sobre isso nessa noite. E eu quero que, antes de tudo, você entenda que muitos dos que começam a seguir a Jesus, depois de um tempo, eles desanimam. E esse texto fala exatamente sobre isso. O quão difícil é seguir a Jesus. Aqui nós temos reunidas muitas gerações, jovens, juvenis, homens e mulheres que dedicam sua vida ao reino. A uma voz: não é fácil. Estou mentindo? Seguir a Cristo é difícil. E é isso que esse texto vem nos ensinar. Mas seguir a Cristo não é simplesmente seguir, mas é servi-lo. E eu quero caminhar com você nesse sentido nessa noite. Porque, se você percebeu, esse texto nos traz 3 tipos de homem. 3 candidatos a seguirem Jesus. E todos eles se dispõem de alguma maneira e têm de Jesus uma resposta. O primeiro homem que a gente pode identificar nesse texto é o homem precipitado. O primeiro candidato para seguir a Jesus nesse texto que nós lemos, ele diz o seguinte: Senhor, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for. Aparentemente, esse era um homem muito corajoso, certo? Ele era um homem muito disposto. Ele era um homem empolgado, animado, certo? Não é isso que parece? Quando a gente lê de primeira. Mas Jesus dá a esse homem uma resposta que parece desanimá-lo. E Jesus responde assim: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Era como se Jesus dissesse para aquele homem: veja, eu não tenho nada. Eu sou peregrino no mundo que eu mesmo criei. Se você me seguir, eu não tenho conforto para te oferecer. Mas se ainda assim você quiser, vem comigo. O problema é que parece que aquele homem não estava disposto a isso. Muito embora ele tenha se candidatado de primeiro dizendo que ele seguiria Jesus por onde quer que Jesus fosse, quando Jesus explica o custo de seguir a Jesus, então esse homem desanima. Porque nós não vemos mais relato na Bíblia a respeito desse homem. Jesus informou para o homem precipitado que existia um preço a ser pago.
Queridos, todas as vezes em que nós optamos por Jesus, nós pagamos um preço por essa escolha. E nós precisamos estar cientes disso. Sabe por quê? Porque num tempo como hoje, num tempo em que nós somos geridos, governados pelas nossas emoções, a escolha por Jesus não pode ser uma escolha inconsequente. Nós não podemos dizer um sim inconsequente para Jesus. Sim, Jesus, eu vou. Sim, Jesus, eu faço. Só que quando você precisa fazer, você não faz. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa comodidade. Seguir a Jesus é um compromisso de vida. Nós dedicamos tudo aquilo que nós somos e temos para segui-lo. Sabe? Só que o problema é que muitos de nós queremos segui-lo com reservas. Então, Jesus, eu vou te seguir, desde que isso não custe o meu tempo. Jesus, eu vou te seguir, desde que isso não custe o meu conforto. Jesus, eu vou te seguir, desde que isso não custe fazer renúncia a nada. Esse é o homem precipitado. É o homem que decide, mas que não pensa nas consequências que vêm. A escolha por Jesus é a escolha mais importante da sua vida. Mas você precisa estar ciente de que isso vai te custar renúncias. Você precisa estar ciente que se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Aquele lugar em que é bom, onde você está confortável, né? Não é muito calor e também não é muito frio. É o meio termo. Mas seguir a Jesus requer de nós um compromisso. E então eu te pergunto, Jesus pode contar com você? Ou você vai ser só mais um homem precipitado, que diz sim hoje, mas que não mede as consequências de nada? Será que Jesus pode contar com você? Ou será que você vai avaliar os custos do discipulado? Será que você vai avaliar o custo de segui-lo e então tomar uma decisão racional e consciente de andar todos os dias com Ele? Queridos, esse é o convite de Deus para nós. Andar lado a lado com Ele todos os dias e conscientemente. Vivendo para o reino, dedicando o nosso tempo, o nosso coração para fazer a missão que Ele nos confiou, que é pregar o Evangelho. Queridos, a gente tem uma visão às vezes muito limitada de que servir a Deus é só o serviço ministerial da igreja. Não é. Nós servimos a Deus de múltiplas formas. Nós adoramos ao Senhor por meio da nossa vida, por meio do nosso trabalho. Nós podemos abençoar pessoas por onde quer que nós passarmos, mas nós precisamos, antes de tudo, ter um compromisso com Cristo. Sabe? O problema é que nem sempre a gente está disposto, como esse homem precipitado. Esse homem precipitado, quando ele viu o custo de seguir a Jesus, ele recuou. E então nós não temos mais notícia dele na Bíblia. Em nome de Jesus, nessa noite, não teremos homens precipitados aqui. Em nome de Jesus, você vai calcular o preço de seguir a Jesus. E você vai fazer uma escolha racional por Ele. Por segui-lo e servi-lo todos os dias. Amém? Esse é o primeiro homem. Mas nós temos um outro homem, que esse texto nos mostra, que eu acho que talvez ele seja bem familiar para mim e para você. O segundo homem que esse texto nos traz é um homem ocupado. Esse homem, ele não foi um voluntário como o primeiro. Não foi ele que se dispôs, Jesus chamou. Jesus disse, segue-me. Então ele dá a seguinte resposta para Jesus: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Então eu preciso te lembrar que quando ele fala que ele vai sepultar o pai dele, não significa que o pai dele estava morto. Mas é que naquela cultura, essa expressão significava que aquela pessoa
trabalharia e serviria o pai enquanto ele estivesse vivo. E que depois que aquele pai morresse, então ele pegaria a parte dele na herança e seguiria a vida dele. Era isso que essa expressão significava. Então, perceba, se aquele pai vivesse mais 50 anos, esse homem adiaria caminhar com Cristo por esse mesmo tempo. E sabe o que isso indica para nós? Isso indica que, bem, se ele pode adiar isso por tanto tempo, significa que aquilo não é prioridade para ele. Porque nós só adiamos aquilo que não é prioridade para a gente. Sabe? Então, Deus deseja ser a nossa prioridade. O problema é que nós invertemos a ordem. A gente faz uma miscelânea na nossa vida e a gente coloca coisas à frente de Deus. E então nós nos tornamos um homem ocupado. Porque nós temos outras ocupações que vêm antes de Cristo. O pastor já ensinou isso. Que na sua vida você tem que ter uma lista de prioridades. E em primeiro lugar vem Deus. Em segundo lugar, a sua família. Em terceiro lugar, seu trabalho. Em quarto lugar, a igreja. Uma lista bem definida daquilo que é importante. E que se você inverter, sinto muito, vai desequilibrar. A balança vai pesar para um lado. Sabe, quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós deixamos que Deus seja o primeiro na nossa vida, as coisas fluem. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que acontece? Todas nos serão acrescentadas. Veja, esse homem ocupado, ele queria, antes de tudo, resolver a vida dele. Ele queria servir ao pai, pegar a parte da herança e só depois, se desse tempo, ele seguiria Jesus. Ou seja, esse chamado poderia ser adiado por anos. E eu te pergunto, o que você tem adiado em relação a Deus? Ah, não, eu vou deixar para ler a Bíblia depois. Eu vou deixar para orar depois. Eu vou deixar para ir num congresso, aprender, fazer um curso de capacitação depois. Sabe, nós adiamos o compromisso com servir ao Senhor. E então eu te pergunto, será que Deus tem sido de fato a sua prioridade? Ou você só está adiando? O problema é que nós não somos donos do tempo. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. E o que você está fazendo? Você está ocupado demais para Deus? Você está ocupado demais para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer? Talvez seja a hora da gente parar, pensar e redefinir as nossas prioridades. Porque muitas das vezes as coisas elas não funcionam na nossa vida, porque nós fazemos escolhas erradas. Nós priorizamos aquilo que nós não precisamos e deixamos de priorizar aquilo que realmente nos importa. Uma das maiores mentiras desse tempo é você dizer, não tenho tempo. A gente tem tempo. Pega o seu relatório semanal no seu celular, quanto tempo você fica nele. Você tem tempo. A gente distribui mal o nosso tempo. A gente gasta muito mal o nosso tempo. Mas Cristo continua nos dizendo, segue-me. Então, eu convido você a repensar as suas prioridades. A repensar aquilo que você tem feito por Ele. A repensar aquilo que você tem deixado de fazer por Ele. E se necessário for, você pedir para que Ele te ajude a abrir seus olhos, para que você possa caminhar num caminho mais firme em direção a Ele, sabendo daquilo que realmente importa.
Nós precisamos realinhar as nossas prioridades. E nós sabemos que Ele cuidará de tudo, desde que Ele seja o primeiro na nossa vida. Essa é uma promessa que nós temos e que nós podemos confiar, porque a Bíblia não mente. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Por isso nós cremos que se Ele nos diz que se Ele for o primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é verdade. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Creia nisso e viva isso. Experimente colocar o Senhor no primeiro lugar de tudo. Convide o Senhor para os seus planos, porque muitas das vezes a gente pede só a bênção dEle sobre aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente não submete a nossa vontade, os nossos planos, à vontade dEle. É muito fácil a gente falar, seja feita a tua vontade. Só que quando Ele nos pede, a gente não está disposto. Então, deixe que Ele seja de fato o primeiro na sua vida. Não seja um homem que ocupa o primeiro lugar com outras pessoas, com outras coisas, com a sua própria família, com o seu trabalho, porque o primeiro lugar é sempre do Senhor. Não roube esse lugar dEle. Não roube a prioridade, que é sempre dEle. E o terceiro homem que esse texto nos mostra é um homem indeciso. Veja só o que ele diz. Ele diz assim: eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me despedir da minha família. Isso significava que aquele homem voltaria para casa não apenas para dizer tchau pai, tchau mãe. Ele voltaria para pedir o quê? A autorização, a bênção do pai e da mãe. Porque eles eram autoridades mesmo na vida adulta da pessoa. A questão aí é que ocorre um conflito de autoridade, você consegue perceber? Jesus dizendo para que esse homem seguisse. Mas ao mesmo tempo, havia certa dúvida no coração dele se aquilo era de fato a escolha certa. Por isso um homem indeciso, porque de alguma forma ainda existia dúvida. E então Jesus explica para aquele homem através de uma certa parábola. E ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque o arado ele exige que você tenha destreza, que você tenha atenção, concentração. Porque se você olhar para trás, o que vai acontecer? Você vai arar errado a terra. E você pode arruinar uma plantação inteira, simplesmente porque você olhou para trás. Na nossa vida é assim, gente. Quantas vezes a gente olha para trás? A gente olha para trás para falar assim, mas antes era assim, era tão bom naquele tempo. Ou a gente olha para trás para falar assim, eu não vou na igreja, eu não vou servir, eu não quero um compromisso, porque a igreja é falha. É por isso que cresce o número do movimento dos desigrejados, né? As pessoas que não querem congregar, porque entendem que a igreja machuca, que a igreja não sei o quê. Mas a verdade é que a igreja é composta de homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoados dia após dia. E se a gente continuar a achar que tudo aqui dentro é perfeito, a gente nunca vai avançar. Nós precisamos identificar onde a gente está errando e consertar. Mas sem ficar só olhando para trás. Senão a gente vai se perder. A gente vai viver na dúvida, se perguntando se de fato vale a pena seguir a Cristo. Bem, queridos, isso não é uma dúvida. Seguir a Cristo é a melhor escolha que você pode fazer. Sabe? Não duvide do poder dele sobre a sua vida. Não duvide daquilo que ele pode fazer nesse tempo, nessa geração. Quantas vezes nós ficamos olhando para trás, vivendo indiscriminadamente os padrões desse século. Nós vivemos alheios à urgência do chamado de Cristo. Sabe? É como Jesus está nos chamando para segui-lo e servi-lo, só que a gente anda assim distraído. Não, como se não fosse com você. Não, Jesus está chamando você.
Jesus não está chamando o irmão que você está pensando nessa noite, não. Ele está chamando você. Porque é você que está aqui. Sabe, pare de protelar o compromisso de segui-lo e de servi-lo. Queridos, nós precisamos entender que existe uma urgência de nós vivermos para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que a criação aguarda com expectativa. O quê? A manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando por você. O mundo está esperando ver que você brilhe, cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não viva alheio a esse chamado. Não viva como se não fosse com você. Porque Deus deseja te usar. Deus deseja encontrar corações dispostos, não apenas a segui-lo, mas também a servi-lo. Porque todo cristão recebeu uma missão de anunciar o reino dele entre as nações. Todo cristão. Quando Jesus se despede dos discípulos e diz, portanto, ide, isso é uma ordem que é para mim e para você. Ela nos alcança nos dias atuais e direciona o nosso caminho. O que você tem feito para anunciar o reino de Deus? E aí, às vezes a gente pensa nas nações, né? É muito longe, mas as nações às vezes estão do seu lado, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho. E o que você tem feito? Você segue como um homem indeciso? Como um homem que ainda duvida se de fato é sua missão fazer? Se é sua missão servir? Queridos, Deus deseja nos usar hoje, nesse tempo. Ele só precisa encontrar o nosso coração disposto. Sabe, queridos, às vezes a gente conversa, assim, por exemplo, igual com meio aos jovens, nas nossas programações, e a gente entende que a melhor coisa que nós podemos fazer é colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino. Deus deseja nos usar. Só que tem muita gente que retém o ouro, gente que não quer fazer, simplesmente porque isso implica em compromisso. Não tenha medo de assumir um compromisso com Deus. Não tenha medo de renunciar ao mundo e dizer sim para Cristo. Dizer sim para aquilo que Ele deseja fazer. Se permita dizer um sim consciente, voluntário para Ele. E eu tenho certeza que Deus vai te usar através dos dons e talentos que Ele te deu. Ele vai te capacitar. E eu tenho certeza que você vai ser uma bênção por onde quer que você for. Ele só precisa encontrar o seu coração disponível e sem dúvidas. E a gente precisa entender que os indecisos, os descomprometidos, o próprio Jesus disse que eles não estão aptos para o reino de Deus. É duro, né, a gente ouvir isso, mas às vezes a nossa falta de responsabilidade, a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de dedicação com as coisas de Deus, nos indica que nós não estamos prontos. Simplesmente porque nós não queremos. Mas Jesus permanece dizendo, segue-me. E o que você vai fazer nessa noite? São 3 exemplos de homens que eram candidatos a uma mesma missão. Seguir a Jesus. Todos eles estavam diante de um mesmo desafio. Mas o problema é que eles disseram sim a Jesus, mas todos eles revelaram que eles tinham outras prioridades acima de Jesus. Eles não estavam dispostos a pagar o preço de uma renúncia, de ceder às pressões e de colocar os interesses do reino acima dos próprios interesses. Esses homens não consideravam o chamado de Cristo como uma tarefa prioritária.
E por isso esses homens adiaram a possibilidade de seguir a Jesus. São 3 exemplos que nos ensinam muito. Porque quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós podemos pensar: o que eu tenho adiado? O que eu tenho negado? O que eu tenho deixado de fazer pelo reino? Todos aqueles homens precisavam apenas tomar uma decisão. Deixar aquilo que os impedia e seguir a Cristo. Mas o que faltou em cada um deles foi, na realidade, disponibilidade. Por isso eu te pergunto: você está disponível para Deus hoje? Você está disposto a seguir a Jesus hoje? Você está disposto a servir a Jesus hoje? Eu acho que essa é a reflexão que precisa ficar no seu coração. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, versículo 1 assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fixe os seus olhos em Jesus. Não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para Cristo. E abra o seu coração para seguir e servir ao Senhor. Pare de reter aquilo que é a sua comodidade, o seu conforto. Abra o seu coração para colocar Cristo em primeiro lugar. E eu tenho certeza que você vai desfrutar de um tempo de restauração no serviço ao reino de Deus. Você só precisa estar disponível, coisa que esses 3 homens não estavam. Mas em nome de Jesus, eu profetizo corações disponíveis nessa noite. Corações dispostos a servir ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui um homem meio precipitado, sem pensar muito nas consequências das suas escolhas. Talvez você tenha chegado aqui um homem ocupado demais. Um homem que coloca outras prioridades acima de Cristo. Ou talvez você tenha chegado aqui um homem indeciso. Um homem que não tem certeza se seguir a Cristo vale a pena. Mas independentemente da maneira que você chegou, o Senhor deseja ouvir da sua boca que você deseja segui-lo nessa noite. Por isso, abra o seu coração, nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós abrimos o nosso coração, ó Pai, e Te pedimos: Senhor, acha em nós um coração disponível para Te seguir e também para Te servir. Senhor, nós não queremos ser como o homem precipitado. Nós não queremos Te seguir por um mero impulso. Nós, nessa noite, tomamos uma decisão racional de Te servir e de Te seguir. Nós não queremos ser um homem ocupado, que coloca outras coisas acima do Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, ser um homem que está disponível. Não queremos duvidar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós abrimos o nosso coração e Te pedimos, Senhor, trabalhe em nós e nos usa para servir ao Teu reino, tal como nós fomos chamados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te apresentamos nessa hora os nossos corações disponíveis. Trabalhe em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, nessa hora a gente vai fazer um ato